Boa tarde, hoje estamos aqui na live, vamos conversar com vários autores da obra que está em pré-lançamento aí, que é Pontes para a Paz em Casa. É o professor Bruno que vai conduzir a live ali. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, viu? E pelo convite aí da gente estar participando disso. Professor Bruno, estou passando a palavra. Muito obrigado, Vanesca. Bom, boa tarde a todos. Essa é uma obra intitulada, como a Vanesca já disse, Pontes para a Paz em Casa, Práticas e Reflexões, coordenada por mim e pela desembargadora Alice de Souza Bicho, superintendente da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Essa obra tem como temática o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e contém importante análise de práticas e políticas com a participação direta ou indireta dos órgãos do sistema de justiça brasileiro. São, ao todo, 13 textos que trazem importante contribuição científica de pesquisadores e de profissionais que atuam no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, com um enfoque pluridisciplinar e transdisciplinar. Eu quero aqui primeiro fazer algumas ressalvas, alguns avisos. A versão digital dessa obra estará disponível a partir do meio de julho, por volta do dia 15, e a versão impressa somente ali no fim do mês. Vamos apresentar, então, as participantes dessa live. Vou começar aqui apresentando a também anfitriã, desembargadora Alice de Souza Bicho, que é superintendente da Conselho TJMG, doutora e mestre em Direito pela PUC Minas. Muito obrigado, desembargadora, com quem eu tive o privilégio de dividir a organização dessa obra tão relevante. Viviane Coelho Moreira, que é assistente social pela PUC Minas e diretora de políticas públicas para as mulheres do município de Belo Horizonte, e Valesca Zanello, doutora em psicologia pela UNB, pós-doutora pela Unesp e professora do Departamento de Psicologia Clínica da UNB e também coordenadora do programa de pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura também da UNB. Bom, eu vou chamar um pouquinho o assunto para a gente iniciar o debate com as nossas convidadas. A obra leva o nome de parte do programa Justiça pela Paz em Casa, que é promovido desde 2015 pelo CNJ, idealizado sob a presidência da ministra Carmen Lúcia, que inclusive escreve o primeiro capítulo dessa obra. E o grande valor dessa obra é que esses 13 textos desses pesquisadores e integrantes do sistema de justiça brasileiro que são composições, produções propositivas. Elas não buscam simplesmente analisar contextos ou recortes históricos. Desde a seleção dos artigos, então, até mesmo aos textos dos convidados, a gente consegue perceber isso, e eu tenho certeza que os leitores vão poder se debruçar com grandes contribuições acadêmicas nessa obra. E isso contribui, a meu sentir, para romper com um paradigma clássico de um sistema de justiça que é puramente receptor de demandas e mostra que esses órgãos, em conjunto com a academia, eles podem ser, de fato, promotores de políticas públicas. Mas é claro que há ainda muito caminho a ser trilhado, ou melhor, pontes que precisam ser edificadas nesse sentido, e os artigos de cada uma das participantes dessa live contribuem efetivamente para isso. E eu queria propor que cada uma fizesse uma breve exposição aqui das contribuições que trouxeram à obra, e de que modo essas contribuições podem efetivamente ajudar a construir pontes para a paz em casa por meio do sistema de justiça. Começando pela nossa convidada Viviane. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, desembargadora Alice. Boa tarde, Valesca. Em nome da Prefeitura, agradeço muito pelo convite. Fiquei muito honrada por fazer parte dessa obra coletiva. Na Prefeitura de Belo Horizonte, na Diretoria de Política para as Mulheres, a gente tem trabalhado arduamente, é uma equipe muito ampla, em prol dos direitos das mulheres, né? E nesse artigo em que eu fui convidada para escrever,
eu trago um pouco da experiência do Comitê Municipal de Equidade de Gênero, que é um comitê que foi instituído em 2017 na Prefeitura de Belo Horizonte, a partir de uma pactuação que a Prefeitura fez junto com a ONU Mulheres, da plataforma Cidade 5050, que é uma plataforma que está ligada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, colocados pela ONU. E aí, então, no artigo eu trago alguns pilares que nós trabalhamos na Diretoria de Política para as Mulheres, que é a equidade de gênero e a interseccionalidade, a importância desses aspectos serem compreendidos, né, na sua essência, nas consequências na vida das mulheres, e como que é importante que esses aspectos sejam levados em consideração para se pensar políticas públicas para as mulheres. Então, eu faço uma breve análise histórica, trazendo tanto que a construção da violência doméstica e familiar contra a mulher na sociedade está muito ligada a estruturas patriarcais, machistas e racistas. Então, é muito importante entender que o fenômeno da violência, ele é multidimensional, historicamente construído, e essa construção, muito enraizada no patriarcado e no machismo, traz um acesso muito precarizado para as mulheres, historicamente, aos seus direitos. Então, a partir dessa compreensão, eu trago a equidade de gênero como uma possibilidade de enfrentamento a esse patriarcado, né? E a interseccionalidade de gênero, de raça e de classe, como também um instrumento importantíssimo para lidar com essas consequências do machismo, do patriarcado, do racismo, da pobreza na vida das mulheres. Então, esses dois pilares de equidade de gênero e de interseccionalidade são discutidos ao longo do artigo como pilares importantes para se entender a diversidade de mulheres, para que as políticas públicas possam ser construídas levando em consideração essas diversidades. E aí o Comitê Municipal de Equidade de Gênero foi instituído na Prefeitura justamente para entender essa diversidade de mulheres residentes em Belo Horizonte, entender o quanto que essas diversidades também fazem com que as mulheres estejam numa situação de vulnerabilidade, de exposição a riscos de violências, e com a violência doméstica e familiar não vai ser diferente, e por isso como que a gente precisa de pensar ações e políticas públicas dentro do município, intersetoriais, ou seja, de várias pastas, né, conjuntamente, para que a gente consiga, de fato, enfrentar a violência doméstica e familiar a partir da promoção e da garantia de direitos para essas mulheres. Então, o artigo ele faz esse esforço de trazer essa experiência muito exitosa, né, para essa construção na cidade de Belo Horizonte para as mulheres e para o enfrentamento da violência. E entende que também, né, entendo também como diretora que outros setores, não só o executivo, mas o judiciário, o legislativo, a academia e outros setores também podem utilizar da equidade de gênero e também da interseccionalidade para se pensar mecanismos eficientes, efetivos e eficazes no enfrentamento da violência doméstica contra as mulheres. Muito obrigado, Viviane. Professora Valesca Zanello, por favor. Quero agradecer o convite para estar aqui nessa live, é um prazer muito grande, né, ter ouvido a Viviane, estar aqui também com a desembargadora Alice. No nosso artigo, eu acho que a gente traz um tema que é muito importante, né, um artigo escrito por 3 mulheres, a Marília Lobão, a Daniele Leal, que são mestres formadas pelo programa de pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura, comigo. E a gente traz reflexões importantes sobre a questão da própria formação do judiciário, em que sentido? De como as decisões no judiciário, sobretudo no que dizem respeito às decisões sobre as vidas das mulheres, deve levar em consideração uma perspectiva de gênero, sob pena de se constituírem como uma forma de violência de gênero institucional. Então, o tema é a guarda compartilhada a despeito das mães, ou seja, quando as mães não desejam a guarda compartilhada, e mesmo assim ela é dada pelo juiz, e o quanto que isso pode ser uma violência de gênero institucional. Então, é necessário dizer que a guarda compartilhada, ela surgiu na Suécia em 1920, né, e devido a um anseio da própria sociedade por uma maior equidade de gênero. É uma sociedade onde existe uma equidade muito maior. E a ideia de que, quando há simetria, ou maior simetria de gênero numa sociedade, a guarda compartilhada pode ser uma excelente decisão, inclusive promotora de saúde mental para todos os envolvidos, pai, a mãe e a criança.
Por outro lado, em países sexistas, com representações tradicionais de gênero, que é o caso do Brasil, que consideram principalmente o cuidado com os filhos como uma tarefa natural das mulheres, a guarda compartilhada ela tem que ser muito pensada, muito medida e principalmente muito bem avaliada, porque ela pode trazer consequências negativas tanto para a saúde mental das mulheres quanto das crianças. Isso por quê? Porque, em geral, leva as mulheres mães a terem ainda mais um acúmulo de tarefas, e não só isso, principalmente em relações onde havia violência contra a mulher, e violência de todos os tipos, inclusive a psicológica. Isso pode ser um fator que aumenta a chance desse homem de continuar violentando essa mulher-mãe. Então, a questão da avaliação é muito importante. E também que se leva em consideração a existência de violências. Um ponto importante que a gente mostra no artigo é como é que o papel da maternidade se constituiu no Brasil, havendo uma exacerbação de atribuição de tarefas a essa mulher. Eu sou muito, dentro da minha teoria, de dispositivo materno, que tem a ver com uma constituição subjetiva dessas mulheres no heterocentramento, ou seja, como é que existem pedagogias afetivas fortíssimas no nosso país que nos ensinam, quem é lida como mulher desde que nasceu, a sempre priorizar, a atender a demanda dos outros em detrimento das nossas próprias. Mas isso também, ao mesmo tempo que exaure as mulheres, cria um lugar de reconhecimento narcísico. Portanto, a maternidade na nossa cultura é identitária. E a gente precisa pensar nisso nas decisões e do sistema judicial e na avaliação psicossocial. Bom, dito isso, é necessário dizer que no nosso país a guarda compartilhada ela foi criada em 2008 e devido à pressão de grupos de pais homens que se sentiam alijados de seus direitos pelo fato da guarda ter sido deferida à mãe. Então, na nossa pesquisa, a gente entrevistou 3 mulheres de classes sociais distintas, classe média, classe alta, e uma classe pobre, mais pobre, e a gente elencou, então, 3 categorias, isso foi muito interessante, que independentemente da classe social, a gente percebeu aspectos muito próximos em relação às queixas, à narrativa da relação com os genitores homens. Então, foram 3 categorias: heterocentramento, sobrecarga da gestão e paternidade negligente. Dito de uma forma muito simples ou sintetizada. O heterocentramento quer dizer que a subjetivação dessas mulheres ficou muito vinculada ao dispositivo materno e são mulheres que ficaram muito centradas em tarefas tradicionalmente tidas como femininas dentro do casamento e durante a relação. Então, elas abandonaram a própria vida para cuidar da família, da casa, dos filhos e desse homem. Coisa que é colocada em xeque quando vem a separação. E essa dedicação, mesmo que elas voltem a trabalhar, continua depois que é dada, que é deferida a medida da guarda compartilhada. Então, elas ficam numa posição de fazer o que o outro pede, abrir mão da própria vida e uma dificuldade de colocar limite. Então, isso é muito importante, porque, por exemplo, um dos casos, uma dessas mães, o pai resolveu colocar o filho para jogar futebol na quadra perto da casa dele, e ficava, a 30 quilômetros quase da casa dela. Então, ela que tinha que fazer toda a atividade, levar para a escola. Então, em momento algum, foi questionado também como é que seria a vida dessa mulher. A segunda categoria, que é a sobrecarga na gestão, que é algo fundamental, aponta tanto para o papel de mediação da relação do filho com o pai, quanto a gestão das atividades, ou seja, a sobrecarga mental. Então, é muito importante dizer que essas mulheres acabam tendo que mediar a relação com esse pai, tanto no sentido dos combinados, quanto no sentido daquilo que os pais deixam de fazer. Por quê? Também nas entrevistas, exatamente porque eram casais pautados num funcionamento muito tradicional dos papéis de gênero, eram pais que não exerciam a parentalidade. E há um prolongamento disso depois da separação. E a gestão das atividades invisíveis, vamos colocar assim, ou a sobrecarga mental, é que isso, então, aumenta o trabalho dessas mulheres. Por exemplo, sobre o material da escola, elas têm que se preocupar não só em gerir a casa delas, mas o que a criança está fazendo na casa do pai, o que ela vai levar para a casa do pai, se vai ter tudo o que ele precisa para fazer as atividades. Ou seja, aumentou o trabalho ao invés de ter diminuído. E, por fim, a categoria paternidade negligente, que aponta para uma vinculação afrouxada desses pais com o exercício da paternidade e, principalmente, a não assunção da responsabilidade das tarefas que cabem ao pai.
Então, aí a gente achou 3 temas. Eles já não eram pais antes, como eu expliquei, ou seja, eram pais que se pautavam muito em prover, mas não exerciam a responsabilidade, a divisão de responsabilidades, não cumprem com os acordos, então eles marcam várias coisas com o próprio filho, mas não cumprem, e há uma terceirização dos cuidados, ou seja, geralmente são outras mulheres que cuidam, a mãe, a namorada atual, eles não assumem, o egocentramento. Então, se aparece uma atividade que eles desejam, um curso, qualquer coisa, sei lá, ele quer sair para uma festa, eles desmarcam tudo, não pensam 2 vezes. E, por último, em muitos casos, irresponsabilidade, como, por exemplo, sair dirigindo alcoolizado com o filho dentro do carro. Então, a nossa conclusão... nos 3 casos existiam violência contra a mulher, inclusive uma delas física e sexual, e as outras 2 psicológica. Então, a conclusão é que essas mulheres, elas estavam subsumidas no dispositivo materno e se construiu uma afirmação identitária em torno do cuidar e do se fazer necessária. Houve muito pouca escuta dessas mulheres por parte do Poder Judiciário, eram cuidadoras únicas dessas crianças durante o casamento, né? E essa decisão ainda sobrecarregou ainda mais essas mulheres e, principalmente, as colocou num lugar certamente passivo, no sentido de continuarem sendo violentadas por esses homens. Ou seja, a conclusão final é que é necessário se criar uma avaliação antenada com a perspectiva de gênero nos casos de decisão por parte do sistema judiciário que diz respeito à mulher. A violência contra a mulher se dá em vários níveis, e existe sim uma violência de gênero institucional que a gente precisa problematizar através, por exemplo, da formação dos juízes e de todos os profissionais envolvidos dentro do sistema judiciário e também dentro da avaliação dos casos que dependem de uma decisão judicial. É isso. Obrigado, professora Valesca Zanello. Eu passo a palavra agora para a desembargadora Alice Bicho. Obrigada, Bruno, obrigada pela coordenação, né, pela co-coordenação, e agradeço a todas que estão aqui na live, né, mas também a todas as pessoas que contribuíram por esse livro. O livro realmente foi feito através de um edital, né, por meio do edital. Muitas pessoas responderam a esse edital, e nós tivemos convidados muito especiais, pessoas que realmente trabalham com essa interdisciplinariedade, né? E os exemplos, e hoje a gente convidou poucas para a live, porque as lives também ficam muito pesadas quando tem muita gente, então eu peço desculpas, porque não podemos chamar a todos os convidados, mas, de toda forma, eu gostaria de começar a falar também do meu artigo, porque veio dessa experiência da Concive, um pouco do que a professora Zanello acabou de dizer. Quem não me conhece, né, eu advoguei por 22 anos, e advoguei na área de família por esses 22 anos. E quando me foi feito o convite para assumir a Concive, a primeira dúvida que me deu foi essa: como assumir a direção de um órgão que trabalha com uma lei criminalista? E fiquei nesse modelo que nós acabamos, que nós mesmos estamos há séculos, e aí meu artigo começa exatamente nisso, há séculos preso nesse modelo dual, nesse modelo público-privado. É interessante que eu sou de uma Câmara de Direito, dizem público, mas que julga família e sucessões, né? Nós estamos sempre nessa organização dual, e nós temos que lembrar que o mundo não é dual mais há muitos séculos, e precisamos nos adaptar, e é exatamente o que a professora Zanello disse agora, que olha só a experiência da guarda, como ela traz a questão da violência doméstica também. E isso eu percebi durante os meus 22 anos de advocacia, e continuo vendo no tribunal quando julgo os processos de família. Nós temos essa má conduta de taxarmos tudo, né? É assim. A classificação também nos interessa, porque é científica, obviamente. Então, a ciência parte de classificações. Só que, às vezes, nós nos prendemos por muitos meios e por muito tempo a essas classificações.
E é importante chamarmos tantas pessoas com experiências diferentes para contribuir, porque uma das questões que eu sempre percebi como advogada era, enquanto era advogada, era essa violência, inclusive nas classes altas, né, que às vezes é muito sombreada, e a violência principalmente aí psicológica e patrimonial. E essa violência patrimonial, ela se reverte também nas questões de guarda, né? É a hora da disputa dos filhos, é a hora da disputa da pensão alimentícia. Então, isso tudo são violências. E quanto mais eu me apresentava e apresentava os temas da Concive, mais eu pensava isso. Por que só os juízes criminais é que lidam, ou juízos criminais é que lidam com essa temática? E isso foi me incomodando, e eu comecei, então, a estudar isso, e percebi que em outros países não é assim, em que nós temos, na verdade, sem números de juízos que lidam com todo esse problema. Do ponto de vista constitucional, né, a família, ela não é uma personalidade jurídica autônoma, né? Ela não é um espólio, como a gente está acostumado a ver, ou uma massa falida, ela nem tem existência provisória. Ela é tratada pela Constituição pelos seus entes, por cada um de seus entes. Ou seja, nós cuidamos não da família de fulano de tal, nós não usamos o sobrenome como pessoa num processo, né, ativo e passivo. Nós usamos as pessoas individualmente. Então, o que a Constituição fez? Ela fala que ela traz que a família vai ser cuidada em cada um dos seus membros. E para isso ela criou um Estatuto da Criança e Adolescente, um Estatuto do Idoso, um Estatuto do Jovem, e foi individualizando esses temas, essas pessoas, essas personalidades que passam então a ser sujeitas de direito, e faz o quê? A violência doméstica vai ter lugar pela Lei Maria da Penha, que é uma lei essencialmente criminal. Então, do ponto de vista do direito, a Lei Maria da Penha, ela é vista sob aspecto criminal, sob aspecto de prisional, inclusive, né, da sanção como prisão, há outras medidas, mas a sanção maior é a reclusão mesmo. Então, quando a gente percebe isso, eu vi a necessidade de nós ampliarmos a competência do juiz de família e do juiz da vara doméstica. Por quê? Na verdade, ambos estão tratando com a mesma causa de pedir, diríamos nós, com o nosso juridiquês. Ou seja, ambos estão tratando de um problema familiar, quer dizer, aquela família tem um problema. Quem trabalha com violência doméstica sabe que a violência doméstica não é só um problema do casal. Ela, além de ser um problema trazido, principalmente, entre homem e mulher, que é o que a Lei Maria da Penha, né, que tem uma relação amorosa, seja ela do ponto de vista sexual ou do ponto de vista amoroso, homem, mulher, e aí o gênero é importante, né? Mas temos também a questão paterno-filial, né? Então, filhos que agridem suas mães, nós temos irmãos que agridem irmãs, primos, tios, então isso tudo é abarcado pela Lei Maria da Penha do ponto de vista criminal. Então, qual é a minha proposta de ponte, né? Já que esse é o tema do nosso livro. O título é Juizado Único de Competência Híbrida, ponte para a proteção integral da família vitimada pela violência doméstica. Por quê? Não é só a mulher que ela é vitimada. Para a violência doméstica, a gente trata as crianças e adolescentes como vítimas ocultas, mas que, na verdade, não são vítimas ocultas, porque quem está cuidando delas? O Estatuto da Criança e do Adolescente vai cuidar delas. Todo o sistema do direito civil, se elas estão em família regular, então nós temos a guarda, nós temos os alimentos, nós temos a questão da escola, né, como prioridade nessa criança e nesse adolescente que são sujeitos em construção ainda. Só que isso tudo está na mesma família. Então, quando uma criança vê a mãe sendo agredida cotidianamente, seja física, moral ou psicologicamente, ou patrimonialmente, ela vai ter uma consequência, uma sequela disso. Ela pode se tornar extremamente violenta como seu pai,
ou o contrário, extremamente pacífica, né? E às vezes até sem reação, apática. Então, são problemas reais. Então, qual é a minha proposta? E aí eu venho desde as ordenações do reino, né, desenvolvendo no artigo, e propondo isso, que essa dualidade para a questão criminal, penal, família, e aí nós temos problemas graves de decisões conflitantes. A doutora Valesca falou da guarda compartilhada, às vezes o juiz dá uma guarda exclusiva, concede o juiz de família, concede uma guarda exclusiva lá para o pai, e a Lei Maria da Penha, o juiz se convence lá, o juizado da violência doméstica se convence que essa mulher precisa de uma medida protetiva e contra esse marido. Então, como compartilhar essa guarda? Como fazer isso quando nós temos 2 juízes? Além disso, nós temos, isso surgiu, eu propus como superintendente da Concive, convidei os órgãos de justiça mais próximos para que fizessem esse estudo, e foi o que aconteceu. Nós propusemos um trabalho, um grupo de trabalho, o desembargador Nelson acatou e determinou esse grupo de trabalho, e nós fizemos, então, o convite, foi feita a participação do Ministério Público, a doutora Patrícia Rabicu também escreve nesse livro conosco, não sobre violência híbrida, competência híbrida, mas sobre violência doméstica. Então, o Ministério Público esteve presente nesse grupo de estudo. Nós convidamos também a Defensoria Pública, através do NUDEM, com a doutora Samanta. Convidamos os 12 juízes das varas de família, através de seu representante, doutor Christian, e também a OAB, né? Além do tribunal, é claro. Então, nós todos oferecemos pareceres nesse estudo, contrária à competência híbrida, o Ministério Público, os juízes de família, e, claro, também a doutora Roberta, apresentou um estudo do ponto de vista dos juizados da violência doméstica da capital, contrários à competência híbrida. Eu, né, como superintendente da Concive, a OAB e o NUDEM oferecemos visões a favor dessa competência híbrida. E o que seria essa competência híbrida? É importante que eu diga isso. Não é a competência, estou sugerindo uma ponte um pouco mais robusta, porque a Lei Maria da Penha, sob o meu ponto de vista, nós a estamos descumprindo. Sobre meus estudos, que eu concluí, isso é um artigo científico, né? Nós estamos desobedecendo a Lei Maria da Penha, que traz a competência híbrida, e a interpretação que você tem dado dessa interpretação dessa competência híbrida, a interpretação da leitura disso, inclusive pelo Fonavide, é uma leitura restritiva a meu sentir. O que eu proponho é bem além da competência híbrida. Eu proponho que as varas de família passem a integrar um juizado de família. E esse juizado de família e violência doméstica terá um só juiz. Ou seja, não o juizado terá tantas essas varas, então é um benefício para todo mundo, o Sejus que continua existindo, e nós vamos encampar uma estrutura, inclusive física, para que o juiz, ao receber um processo, a juíza, ao receber o processo, ele saiba identificar. Neste processo, eu também aplicarei a Lei Maria da Penha. Neste não, neste é só exclusivo da família. Então, este juízo terá 2 competências somadas, e aí eu faço essa proposta no artigo de como fazer isso, inclusive procedimentalmente, né? Processo procedimentalmente é a estrutura física para isso. É inovar, é construir uma ponte, é sairmos do lugar público-privado, direito civil, direito penal, e irmos em atenção a essa família que está sofrendo, e que está sofrendo, inclusive, com vários processos, com vários juízes, com vários pareceres de Ministério Público, com vários defensores públicos atuando em processos distintos, quando a gente poderia ter um juízo competente para todas essas demandas dessa família. É essa a minha proposta. Obrigada. Obrigado, desembargadora Alice.
Bom, eu creio que em condições normais estaríamos nós todos aqui, além de reunir virtualmente, estaríamos reunidos para fazer esse pré-lançamento próximos uns dos outros. Só que o contexto dessa pandemia nos impede de fazer isso. E não tem como a gente fugir a esse debate. E a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por meio da resolução número 1 de 2020, trouxe 85 recomendações aos estados que fazem parte da organização. E nos itens 49 a 53, essa comissão ela dedicou-se especialmente às mulheres como grupo vulnerável. Eu gostaria aqui de propor, obviamente, dentro do tempo que nós conseguimos fazer, é claro, uma análise breve, né, dessa complexidade, que envolve a temática da pandemia do Covid-19 e dessa vulnerabilidade das mulheres nesse contexto. Eu passo a palavra, então, para Viviane, para fazer as considerações. Então, são muitas complexidades, né, que envolvem o acesso a direitos das mulheres. Isso é algo que eu abordo, inclusive, no artigo, né, faço toda uma trajetória histórica aí, do acesso das mulheres aos direitos colocados, e o que a gente percebe é que as mulheres, né, historicamente, são muito subjugadas e têm muitos acessos a direitos negados, e que, num período de pandemia, né, em que nós temos diversas consequências mundiais, isso inclusive traz uma nova ordem mundial, né, que começa a se instaurar, de fato, segmentos populacionais que estão mais ligados, né, mais relacionados com situações de vulnerabilidade, sofrem sobremaneira os efeitos de uma pandemia. Então, antes mesmo da gente estar num momento de grande pandemia no Brasil, diversos estudos feitos em outros países no mundo mostravam o tanto que a pandemia trazia situações de maior vulnerabilidade para as mulheres, né? E no país a gente tem percebido isso. Então, as mulheres que no cotidiano, né, fora da pandemia, já ocupam postos de trabalho muito mais precários. São mulheres que têm acesso a salários inferiores aos salários que os homens recebem. Mulheres que, como a professora Valesca disse, né, são mulheres que têm uma sobrecarga muito grande no trabalho doméstico, na condução da educação dos filhos, no cuidado dos entes familiares idosos, no trabalho realizado fora de casa. Então, assim, toda essa sobrecarga que já está, né, como naturalizada na mulher, diante de uma série de situações de precariedade, muitas das vezes dos locais em que essa mulher está, na classe social em que essa mulher pertence, ligado a situações também voltadas para a opressão que essas mulheres vivenciam por conta do pertencimento étnico-racial, dizendo de mulheres negras, de mulheres indígenas, quilombolas, ciganas, enfim. Todas essas questões, elas ficam muito mais agravadas nesse período da pandemia. O que a gente tem percebido na Prefeitura de Belo Horizonte é que desde o dia 19 de março, né, que a partir do decreto municipal, nós estamos nessa situação na capital, em que vários cuidados precisam de ser feitos, em que o isolamento social foi instaurado, uma série de mulheres ficaram numa situação muito precária. E aí, então, a gente percebe tanto mulheres migrantes, mulheres profissionais do sexo, mulheres idosas, mulheres com trajetória de vida nas ruas, mulheres com uso abusivo de álcool e outras drogas, mulheres que são mães solos, mulheres que estavam no subemprego, mulheres jovens, moradores de periferia. Então, uma variável de mulheres ficou muito atribulada por conta dessa situação da pandemia. E aí, pensando historicamente, toda a situação de violações a quais as mulheres estão submetidas, pensando no fenômeno da violência doméstica, que também é um fenômeno que já existe e acomete a vida das mulheres há muito tempo.
E pensando numa pandemia em que a gente precisa de ter um isolamento social e um confinamento das suas famílias, então, consequentemente, a gente acaba tendo um ambiente mais propício para conflitos familiares. E esses conflitos familiares recaem também numa maior ocorrência da violência doméstica. E pensando que esse período de isolamento faz com que vários setores públicos tenham que readequar a sua forma de trabalho, para que essa forma de trabalho não seja presencial diante do risco da Covid-19, então, a gente tem uma junção de mulheres que estão mais expostas a violências no ambiente doméstico e familiar e uma rede de serviços que tem uma disponibilidade diferenciada do período anterior à Covid. Isso, infelizmente, incorre numa sensação de desamparo, né, assim, com relação às mulheres, no sentido de acesso a direitos. Então, a gente tem mulheres que têm vivenciado, sim, que permanecem vivenciando situações de violência doméstica familiar, mulheres que essa situação de violência doméstica ela tem se agravado, e com isso, isso faz com que nós, do setor público, tanto executivo, quanto o judiciário, legislativo, a sociedade civil, que tem um protagonismo importantíssimo, e outros setores, venhamos a estar mais congregados para lidar com a situação da violência doméstica, para enfrentá-la de uma forma uma forma que seja tão próxima ao tanto que esse fenômeno tem sido nefasto, né, nesse momento. Então, na Prefeitura de Belo Horizonte, a gente tem trabalhado muito articulado a rede dos serviços especializados, né, de enfrentamento à violência contra a mulher, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, da qual eu sou vice-presidenta, que a Terezinha Velar é a presidenta. Nós temos feito diversas ações também nesse sentido, orientando as mulheres, aos grupos de mulheres, grupos da sociedade civil, sobre como que as mulheres devem acessar, né, a rede de serviços, como que as mulheres podem denunciar nesse período da pandemia. Fizemos um vídeo também, uma campanha, para que essa campanha chegasse até os celulares das mulheres, aos WhatsApps das mulheres. Tem várias campanhas, inclusive, sendo feitas nesse sentido. Fizemos uma live também com a promotora Patrícia Rabicuc para a gente discutir, né, sobre esse fenômeno e como que as mulheres devem acessar a rede de serviços. Junto à rede de enfrentamento à violência, nós também fizemos um material informativo com os serviços, com os números dos serviços, com os horários de funcionamento dos serviços, para que as mulheres possam, né, acessar também os serviços, para que elas possam lidar com essa situação da violência. E na Prefeitura de Belo Horizonte, o que a gente tem feito é permanecido com o Centro Especializado de Atendimento à Mulher, com Bem-vinda, que permanece com um plantão que funciona de segunda a sexta, de 9 até às 17 horas, um plantão telefônico, e que as mulheres são também encaminhadas para atendimento quando demandam essa situação. Além disso, na Prefeitura, a gente tem construído, junto com com o Ministério Público, né, e com a Companhia Independente da Polícia Militar, de combate à violência doméstica, com a PVD, a gente tem, e também com a Secretaria Municipal de Saúde, temos construído um protocolo emergencial para atender essas mulheres que não conseguem chegar aos dispositivos públicos e que, muitas das vezes, elas só conseguem acionar dispositivos públicos locais, como o centro de saúde, e mulheres que estão numa situação de violência doméstica agravada e precisam de uma intervenção do setor público nesse sentido. Quando a gente faz um comparativo de atendimentos do Centro Especializado de Atendimento à Mulher Bem-vinda, nós identificamos que nós temos praticamente o mesmo número de atendimentos desde março até agora, ou seja, ainda que esse fenômeno ele esteja com uma configuração diferenciada, muitas mulheres permanecem nessa situação e o Centro Especializado de Atendimento à Mulher permanece atendendo nessas mulheres. Então, em março, nós tivemos 118 mulheres atendidas, em abril, 118 atendimentos em março, 94 atendimentos em abril, 105 atendimentos em maio, e as articulações de rede aumentaram sobremaneira, né, significativamente. Tivemos 75 articulações de rede feitas em março, 165 feitas em abril, em maio 149, ou seja, o nosso trabalho em rede tem sido muito realizado para que a gente consiga acessar essas mulheres. É importante ressaltar, para finalizar minha fala, que toda essa situação de precariedade que as mulheres vivenciam, de uma dificuldade de ter uma autonomia de renda, né, de uma dificuldade de acesso à moradia, de um número grande de filhos para conduzir sozinha a condução da educação, de toda uma vulnerabilidade social, todos esses fatores,
eles influenciam, eles incidem em como essa violência doméstica comete essa mulher e essa família. Por isso que é importante que a gente consiga trabalhar de uma forma intersetorial nesse enfrentamento. Então, todos os setores públicos precisam de estar envolvidos, e importantíssimo também que a gente reconheça a diferença da incidência da violência doméstica nas mulheres, pensando a interseccionalidade, né? Mulheres negras, moradores de periferia, em sua maioria que compõem famílias monoparentais, são chefes de família, estão em situações muito precárias, e inclusive são as mulheres que são mais acometidas pelo feminicídio, ou seja, vivenciam situações de violência doméstica e familiar, não conseguem acessar os serviços e ter o atendimento a qual elas têm direito, e isso incorre na vida dessas mulheres, né? Então, muito importante a gente ficar atento a esse fenômeno, principalmente nesse período da pandemia. Muito obrigado, Viviane. Eu passo a palavra para a professora Valesca Zanello. Nossa, maravilhosa a fala da Viviane. É bom saber que as coisas aí estão funcionando dessa forma. A minha fala vai ser um pouco complementar. Bom, eu venho da saúde mental e trabalho a saúde mental numa perspectiva de gênero, e eu queria começar dizendo que o Covid, ele não criou problemas novos, na verdade, ele explicitou as profundas fissuras que já existem na nossa sociedade, fissuras econômicas, fissuras raciais e fissuras de gênero. Então, assim, é uma lente de aumento, né? Em relação à fissura de gênero, ela é transversal. E é importante dizer que quem mais está pagando o pato com o isolamento social, com a pandemia, com o desemprego, com o subemprego, são as mulheres. Em todas as classes sociais, de formas diferentes, obviamente. É muito importante a gente entender aqui a categoria do dispositivo materno. Como é que se construiu a maternidade? O dispositivo materno não é só da maternidade da procriadora, mas é importante dizer que a ideia de que as mulheres têm naturalmente um instinto materno é algo que se construiu do século XVIII para cá. E houve todo um trabalho ideológico de colocar as mulheres, as portadoras de útero, como naturalmente cuidadoras. Houve uma confusão, vamos colocar assim, ideológica, entre a capacidade de procriar e a capacidade de cuidar. Foi com o avanço do capitalismo que isso ocorreu. E houve a divisão do público e privado. Então, tudo que o homem fazia fora de casa era considerado trabalho, era remunerado, e as mulheres dentro de casa era considerado como algo que é instintual, algo que é natural. É óbvio que a gente vai ter aqui no Brasil, uma diversidade de tipos de maternidade, mas eu estou falando daquela que se tornou como ideal hegemônico, que a gente vê nas propagandas, que a gente vê em praticamente todas as tecnologias de gênero. Por que eu estou dizendo isso? Porque o dispositivo materno ele é explorado pelo capitalismo. Então, esse é um ponto fundamental. Todas as profissões que são relacionadas ao cuidado no nosso país sofreram um processo de feminização. E quando houve a feminização, houve, então, uma precarização das condições de trabalho e do pagamento e do status. E aí a gente vai ter que pensar as interseccionalidades, a questão aí, por exemplo, com as mulheres negras. Bom, dito isso, eu acho que é importante a gente, então, chamar a atenção que o Covid, ele aprofundou essa divisão e explicitou ainda mais. Quem são as cuidadoras por excelência, que estão no fronte de guerra contra o Covid? São as mulheres. Técnicas de enfermeiras e enfermeiras, quase 85% desses profissionais são mulheres, e grande parte mulheres negras. Como é que está a condição de trabalho dessas mulheres? Quantas estão morrendo infectadas, né? Também no fronte das mulheres relacionadas à limpeza, também grande parte mulheres, empregadas domésticas. Chama atenção que 92% dos profissionais relacionados à limpeza, como empregadas domésticas, são mulheres, sendo 10% das mulheres brancas e 17% das mulheres negras. A gente já tinha tido uma precarização ano passado com esse governo, onde foi tirado uma das coisas que o governo anterior tinha criado, que era descontar as pessoas que assinaram a carteira na PEC das domésticas do imposto de renda, isso foi retirado. Então, já tinha havido, vamos colocar assim, uma demissão de empregadas domésticas. Hoje, eu estava lendo um artigo recentemente, quase 90% das empregadas domésticas do nosso país tiveram uma suspensão do contrato, algumas com uma redução drástica do pagamento ou do próprio pagamento. Então, a gente precisa falar sobre isso. E mesmo na classe média ou na classe alta, quem está tendo a oportunidade ou o privilégio de fazer o home office, com quem está o cuidado com a casa e com os filhos?
o homeschooling, tal do, né, trabalho lá com as crianças. A gente está fazendo um levantamento agora sobre ser mãe em tempos de Covid. A gente obteve 7 mil questionários no Brasil. As mulheres estão em sofrimento. E a gente vai ter um impacto na saúde mental dessas mulheres, não só a curto, mas a longo prazo, e a gente precisa falar sobre isso. Então, eu queria chamar a atenção que existe uma divisão de uma energia que é invisibilizada, uma energia econômica que é a energia do cuidado. Historicamente, a gente tem uma distribuição desigual e hierárquica do cuidado. De um lado, a gente tem um grupo que cuida muito e praticamente não recebe cuidado. E do outro, a gente tem um grupo que recebe muito cuidado e cuida muito pouco. Neste lugar de quem cuida muito e não recebe quase cuidado, estão as mulheres negras do nosso país. E no outro ápice, no outro lado, a gente tem homens brancos, cis, héteros e ricos. Isso tem impacto na saúde mental e a gente precisa pensar em políticas públicas de redistribuição desse cuidado. E aí, uma coisa também que eu queria chamar a atenção para finalizar a minha fala é que quando a gente faz uma leitura da saúde pública pela perspectiva de gênero, para mim fica cada vez mais evidente o quanto que a gente precisa priorizar, tematizar e colocar na berlinda das masculinidades. O Brasil é o 5º país em feminicídio, são 180 estupros por dia no país, a gente tem um genocídio da população jovem negra, e sempre quando a gente fala de violência, isso é uma coisa que me incomoda, eu sempre tenho falado nas minhas apresentações, é que a gente só fica no público-alvo. Está na hora da gente falar do vetor. Quem é o vetor comum? Assim como numa numa epidemia da dengue, a gente não fica só no público, na população-alvo. Geralmente a gente combate o mosquito, o vetor são os homens. A gente tem um tipo de masculinidade que é interpelada no nosso país, na masculinidade hegemônica, que é profundamente adoecida. E o Covid também tem explicitado isso. Quem mais tem resistido a colocar máscara, a tomar cuidados? Os homens. Porque colocar uma máscara é assumir a própria fragilidade, o que, no mundo da masculinidade, é compreendido como fraqueza, né? Não é necessariamente a mesma coisa, mas é ressentido dessa forma. Então, não adianta a gente dar máscara como política pública se a gente não trabalha a masculinidade. Da mesma maneira, em relação à violência. Precisamos pensar em políticas públicas que interpelem outras formas de vir a ser homens. E eu acho que a educação tem que ser uma prioridade, inclusive com os judiciários TJs implicados nessa construção. Em Brasília, a gente tem o programa Maria da Penha Vai à Escola, é um programa que já atingiu grande parte da rede pública, e agora a gente está no trabalho com as crianças, tá? Então, eu queria chamar a atenção que a questão da violência contra a mulher não é um problema do judiciário, é um problema da sociedade. E a gente precisa pensar em formas de intervenção social preventivas, porque senão daqui a 30 anos a gente ainda vai estar discutindo o tema da violência contra a mulher na mesma perspectiva. Eu acho que isso é totalmente possível e eu acho que a justiça pode ter um papel fundamental de encabeçar, no sentido de encabeçar projetos em parceria com as instituições de educação. Obrigado, professora Valesca, pelas contundentes observações. Eu passo a palavra para a desembargadora Alice Bichel. Obrigada novamente pelos dados, né? A gente, quando trabalha com dados, as coisas ficam muito pesadas, né? E por isso mesmo eu gostaria de primeiro fazer um pesar pelas vítimas de Covid, que só estão aumentando, e nós estamos aí com todos esses problemas mesmo, e realmente a mulher tem sido a vítima de vários lados dessa pandemia. De toda forma, é importante dizer também, acrescentando, que os tribunais, e principalmente o Conselho Nacional de Justiça, têm se mostrado extremamente preocupado com essas questões, e têm trazido ações importantes nesse contexto. Nos últimos anos, realmente o CNJ tem se destacado por essas ações. Nós estamos aí com essa campanha do X, né, na mão, é uma delas, junto às farmácias. As denúncias, é importante também dizer que a Polícia Militar e a Polícia Civil também são grandes companheiras nessa luta, que elas é que estão também na linha de frente. É importante também destacar em Belo Horizonte o papel da Prefeitura, inclusive tem distribuído na Covid
cestas para mulheres de violência doméstica, né, vítimas de violência doméstica, não só cestas de alimentos, mas também de higiene, isso é extremamente importante. Então, essas coisas todas vão colaborando para que o tema seja cada vez mais olhado, né, e destinado recursos a ele. Isso é extremamente salutar. O que eu gostaria também de dizer, doutora Zanella, é que a OAB aqui também faz esse trabalho de levar, e em parceria com o Tribunal de Justiça, com a doutora Isabel, principalmente, ela coordena levar a Lei Maria da Penha e esses olhares para as escolas. Tem sido um trabalho muito profícuo também. Mas aqui gostaria de pontuar que nenhuma instituição, infelizmente, nenhuma instituição está longe dos índices de violência, né? E dos índices profissionais, da questão da profissionalização também. O CNJ tem todos esses estudos, certo? Somos absoluta minoria nos tribunais de todo o país, somos absoluta minoria nos cargos de comando e somos absoluta minoria e ponho somos, porque acho que todos viemos de uma origem racial misturada, que somos o país, né? Então, somos todas muito menos aprovadas em concursos e tudo, inclusive de pessoas negras, né? Então, esses índices estão lá. Mesmo que sejamos aprovadas em concurso, nós demoramos mais a chegar. Então, essa questão da questão remuneratória não é só a remuneratória, né? O que se põe, esses índices que se põem, de absoluta discriminação, no termo da palavra, entre gênero, né? E se nós formos pensar na população LGBTQI+, aí nós ficamos ainda mais distantes. Então, o gênero feminino, mesmo que seja branco, de classe média rica, ou, né, mas o gênero feminino, ele é sempre o que é colocado nessas posições de cuidado, inclusive nas instituições. Então, sou professora da PUC também. Você tem muito mais, por exemplo, em qualquer matéria que se olhe, mas você tem muito mais professoras, e elas são muito mais chamadas para palestrar sobre família, idoso, direitos humanos, criança e adolescente. Isso é tema feminino, né? Se for direitos humanos, chama mulher negra, né? Agora, nos cargos, nos aulas de processo civil, outro dia, eu tive um embate com pessoas aqui, muito referência no processo civil, mas eu dizia isso, olha, vocês não estão colocando, eu sou mestre e doutora, eu não estou falando por mim, eu estou falando por inúmeras mestres e doutoras em processo, e nós temos pouca representatividade. Eu chamei uma mulher, eu sei, né? Então, assim, há uma pequena representatividade da mulher nesses cargos, inclusive, de destaque, né? Então, se você for olhar, professores de direito administrativo, de direito tributário, são muito mais homens do que são as mulheres que conseguem alcançar isso. Então, ainda que tenhamos o mesmo salário, ainda que tenhamos o mesmo acesso na hora da escolha, essa escolha de cargos que vão ter atribuição financeira, de ter destino de dinheiro e coisas de poder, né? Eles são muito mais masculinos, desde a academia até as instituições, e esses são mapas colocados pelo CNJ, estão todos disponíveis e abarcam todas as justiças, inclusive. Então, estou trazendo que não é só uma questão financeira, como bem disse a professora Viviane, né? Nós temos aí um grande problema de enxergar, né, a mulher nesses espaços, seja ela qual for. Então, aqui é importante que nós falemos pelo menos disso, que nós possamos falar disso, né, para que nós galguemos uma igualdade profunda e uma igualdade, não uma superioridade, mas uma igualdade entre nós pessoas,
né? Eu até tenho evitado ficar dizendo feminino ou masculino, eu tenho dito pessoas. Desde que essas pessoas sejam capazes, elas devem estar ocupando os órgãos e ocupando também todos os espaços com respeito, e pensarmos como faremos, e isso é que e estamos fazendo, e esse livro é reflexo disso, essas pontes para novos horizontes, para que nós realmente possamos ocupar e dar a essas pessoas o lugar que elas precisam ocupar. Pois não. Obrigado, desembargadora Alice. Nós estamos chegando a 55 minutos nessa live. São muitos assuntos, mas infelizmente, em função de outros compromissos, nós temos que caminhar para o bloco final. Então, eu quero aqui passar a palavra para as nossas convidadas e nossa anfitriã também, para tecer essas considerações finais, não se antes aqui registrar da minha parte, como organizador, meus agradecimentos à Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a CONCIV do TJMG, cuja superintendente é a desembargadora Alice, a quem também eu registro meu agradecimento pelo trabalho em conjunto na coorganização dessa obra. Foi um privilégio, sem dúvida, e agradecer também, que eu não vou nominá-los, mas a todos aqueles que submeteram os seus trabalhos para avaliação no fluxo de avaliação do livro, da obra, e também aos nossos convidados com relevantes contribuições acadêmicas. Registrar também meus agradecimentos à editora Conhecimento, que veicula a edição dessa obra, que em breve, como eu disse no início da live, a versão digital. Ela estará disponível a partir de meados desse mês, a versão impressa ao final. Tudo isso será divulgado oportunamente nos canais, seja da própria CONCIV, seja do próprio TJ ou da editora Conhecimento. Enfim, eu passo a palavra agora para a Viviane, para as considerações finais. Viviane, por gentileza. Eu gostaria de reforçar o que a desembargadora trouxe com relação a uma parceria que a Prefeitura de Belo Horizonte fez com a CONCIV, né, de concessão de cestas básicas para mulheres que vivenciam situações de violência doméstica e familiar e que tem medida protetiva expedida de 2019 até 2020. Então, essa iniciativa, né, em conjunta, de forma conjunta da Prefeitura de Belo Horizonte com o Tribunal de Justiça, foi muito importante, inclusive, para garantir outros acessos para as mulheres que contribuíssem, né, nesse enfrentamento da violência doméstica e familiar. Eu agradeço muito por estar aqui, foi muito importante poder trocar essa ideia com vocês, reforçar a importância dos mecanismos que nós temos de enfrentamento da violência, né, doméstica e familiar contra as mulheres, dizer que a Diretoria de Política para as Mulheres trabalha para todas as mulheres residentes em Belo Horizonte e que todas as mulheres, sim, elas sofrem com essas mazelas advindas do patriarcado, do machismo, e que é muito importante reconhecer essas interseccionalidades relacionadas à identidade de gênero, orientação sexual, pertencimento étnico-racial, a classe social e outras variáveis, porque isso traz tanto uma incidência diferenciada nas violações que essas mulheres vão vivenciar, quanto também traz possibilidades e dispositivos diferentes de enfrentamento. Então, é importante que as políticas públicas e que as ações públicas como um todo, elas enxerguem essas diferenças para que todas as mulheres possam ter acesso irrestrito aos seus direitos. E eu vejo que essa obra, com tantos ensinamentos, com tantos estudos, pesquisas e conhecimentos, vem ao encontro dessa concretização e materialidade de acesso, de reconhecimento da temática, de acesso a mecanismos de enfrentamento da violência doméstica e familiar. Por isso que é tão importante. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Viviane, eu passo a palavra à professora Valesca Zanello. Então, quero agradecer de novo o convite, dizer que foi um prazer estar aqui. Acho que é necessário a gente ampliar, então, o conceito de violência de gênero. Ela pode se dar em vários níveis, tão perniciosos quanto. Então, que vai desde o cotidiano às instituições, como o sistema judiciário. E quero deixar meus contatos. Então, quem tiver interesse nessa abordagem de saúde mental e gênero, a gente tem um blog, onde tem vários estudos, inclusive sobre violência contra a mulher nessa perspectiva, né, porque as mulheres persistem em relações abusivas, o que está implicado subjetivamente,
O blog se chama Saúde Mental e Gênero. É só jogar no Google, que facilmente é encontrado. A gente também tem um canal no YouTube, que está no meu nome, Valesca Zanello, onde tem várias lives. Inclusive, no próximo semestre, a gente vai fazer várias lives sobre o tema violência contra a mulher e saúde mental. E dizer que foi um prazer e dar os parabéns por essa iniciativa. Acho que é muito importante essa publicação e acho que é uma grande contribuição para a discussão do tema da violência contra as mulheres no nosso país. Muito obrigado, professora Valesca. Desembargadora Alice Bicho, a palavra está com a senhora. Eu gostaria de agradecer, né, gratidão, porque realmente foi uma obra bastante complexa, mas que contou com amizades, né, pessoas que puderam responder ao nosso chamado de forma gratuita. É importante que se diga, né, ninguém recebeu honorários, digamos assim, pelos seus escritos, o que facilitou muito a obra, então isso é importante que se agradeça. Algumas pessoas estão me perguntando aqui, por isso que eu vou responder publicamente, não será vendida, ela é uma obra feita pelo Tribunal de Justiça, pela Concive, e por isso ela estará disponível, né, nas plataformas virtuais, e-book, na sequência a editora colocará aí à disposição. E haverá algumas impressas. Nós vamos fazer essa distribuição depois. Na próxima gestão deve ser feito isso. Bom, eu gostaria de agradecer nominalmente aqui, vou ler os artigos, os títulos dos artigos e seus autores, em especial a ministra Carmen Lúcia, cujo texto é brilhante, como nós já sabíamos, né? Mas abrilhanta mesmo, e de início começamos com ela, e ela fez no tempo necessário para que a gente pudesse publicar. Nessa pandemia, como diz uma amiga minha, nesse pandemônio que estamos vivendo, a ministra colocou-se à disposição e fez um belíssimo texto. Então, eu gostaria de agradecer efusivamente a disponibilidade da ministra Carmen Lúcia, que nos escreveu Pontes em Casa, o mundo não vale o meu lar. O segundo texto é o meu, a qual eu já me referi. O terceiro capítulo ficou pela incumbência da nossa professora Valesca, em coautoria com Marília Lobão e Daniele Leal, guarda compartilhada a despeito do desejo da mãe, violência institucional contra as mulheres. Também um agradecimento especialíssimo à doutora Vila, que nos atendeu, acabou de se doutorar, parabéns, doutora Eugênia. Doutora Eugênia Nogueira do Rego Monteira Vila, com 2 L's, nos escreveu o 4º capítulo, Vocabulário Violento do Feminicídio, rompendo silêncios na linguagem dos corpos. É brilhante o trabalho dela sobre a dor, né? Eu fico até pesarosa escolhendo as palavras, brilhante, né, para falar de uma dor absoluta, mas ela, como delegada, ela interpreta os corpos, né, os corpos sobre o feminicídio, os corpos falam sobre o seu autor. É muito importante o texto dela, muito, muito técnico, extremamente importante, fruto, inclusive, do doutorado dela. Capítulo 5, ameaça no âmbito da violência doméstica, um estudo sobre a possibilidade de se adotar ação penal incondicionada, da nossa desembargadora Lília Maciel, e lá em coautoria com Laura Campolina Monti. O capítulo 6, vidas de mulheres negras em situação de rua importam, do nosso autor, André Luiz Freitas Dias, né? Nós não tivemos problemas com gênero. Tá certo? O capítulo 7 ficou com a Viviane, né? Equidade de gênero, a gente ontem terminou o corpo do texto, né? Do livro. Então, por isso que eu estou lendo, porque ainda não me habituei à sequência dos capítulos, tá certo? Então, voltando, Viviane, equidade de gênero e
interseccionalidade, como pilares para o enfrentamento da violência contra as mulheres na política pública da Prefeitura de Belo Horizonte. Doutora Patrícia Rabicu, do CAU, do Ministério Público, ela que é a promotora responsável pelas políticas do Ministério Público de Minas Gerais. Ela nos escreveu o capítulo 8, a importância de ouvir a voz das mulheres em situação de violência doméstica em tempos de pandemia e em todos os tempos, né, doutora Patrícia, em todos os tempos. O doutor Gustavo também participa da violência doméstica aqui no Fórum de Belo Horizonte, justiça restaurativa na transformação de conflitos e enfrentamento da violência de gênero. Capítulo 10, combate educacional ao machismo estrutural como atuação preventiva na violência doméstica contra a mulher, o capítulo de Fábio Rocha de Oliveira. Mateus Vaz Gregos, viu, muitos homens, eu costumo dizer que os homens precisam entender e aprender a combater eles próprios a violência doméstica, para que inclusive deixe de ser papo de mulher e passe a ser papo da sociedade, né? É um problema social importantíssimo. A aplicabilidade da Lei Maria da Penha à mulher trans, a interpretação da norma pelo operador do direito e a criminologia queer, a questão aí dos LGBTs. Perspectiva da justiça restaurativa na violência doméstica. O artigo Reconstrução à luz da epistemologia feminista. Desculpa, meus óculos estão me traindo. Aline Damasceno Pereira de Sena, nossa magistrada engajada na questão aqui. Então, esses, né, são os 12 capítulos de nosso livro, né, e temos também um prefácio, que é, na verdade, um conto de uma pessoa que tem Patrício, o seu nome. Então, eu gostaria de agradecer mesmo e me despedir, né, estou me despedindo, inclusive, da Concive, e espero mesmo que todas vocês continuem com esses estudos magníficos, e não só estudos, né? São estudos usados por nós, juristas, mas são também estudos práticos. Então, a sociedade agradece ao trabalho de vocês todos que estão tão engajados nessa causa, que é tão difícil de lidar. Muito obrigada mesmo, em nome do Tribunal de Justiça de Minas. Obrigado, desembargadora Alice. Bom, só para reforçar aqui, a partir do dia 15 será divulgado, possivelmente, em todas as plataformas digitais, a rede, o Instagram da Concive, que é @concivemulher. Certamente o livro estará disponível para baixar, possivelmente no site da própria editora e no site do tribunal. A versão eletrônica estará disponível para todos. A versão impressa, como a desembargadora Alice acabou de mencionar, ela está restrita à distribuição apenas, ainda está sendo verificado a destinação dessa parte escrita. Bom, o que interessa é que o conhecimento vai chegar para todos. Mais uma vez, eu agradeço a todos que acompanharam essa live de pré-lançamento da obra Pontes para a Paz em Casa, Práticas e Reflexões. Meu agradecimento novamente à desembargadora Alice pelo privilégio da coorganização dessa obra. As nossas convidadas, Viviane Coelho, professora Valesca Zanello, muito obrigado. A editora Conhecimento por ceder esse espaço aqui, ainda que digital, nesse contexto de pandemia. Muito obrigado. Eu passo a palavra, então, para a Vanesca agora. Olá a todos. Eu queria manifestar aqui a honra, né, em nome da editora aí, de poder veicular esse nosso bate-papo, assim, né, esse pré-lançamento. Eu acho que isso aí vem contribuir demais aí para a sociedade como um todo, né, para a gente melhorar essa sociedade nossa. Então, é isso mesmo, a gente fica muito honrado com a participação aí da desembargadora Alice, o professor Bruno, a doutora Valesca, a doutora Viviane, viu? Muito obrigada mesmo. E, tendo as notícias, nós vamos, sim, já colocando aí os canais da Conhecimento à disposição para a gente estar informando como que as pessoas podem ter acesso ao livro. Então, é só isso. Boa tarde.